Essa é a verdade sobre o Antigo Testamento. Descubra tudo o que realmente aconteceu. No início, Deus criou o universo, a terra e tudo o que nela existe, plantas, animais e, finalmente, os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Eles foram criados à imagem de Deus e colocados no Jardim do Éden, um paraíso onde tinham tudo de que precisavam e conviviam em perfeita harmonia com Deus. Deus deu a Adão e Eva apenas uma regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente enganou Eva. Isso levou Adão e Eva a comerem do fruto proibido. Como consequência do pecado, Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. A harmonia perfeita foi rompida e o pecado e a morte entraram no mundo. Adão teria que trabalhar arduamente para obter sustento da terra e Eva experimentaria dor no parto. A serpente também foi amaldiçoada para rastejar e ser inimiga da humanidade. Após isso, a humanidade começou a se multiplicar, mas também a se afastar cada vez mais dos caminhos de Deus. Adão e Eva tiveram muitos filhos, entre eles Caim e Abel. Caim matou seu irmão Abel. Este foi o primeiro assassinato, e Deus amaldiçoou Caim, mas também colocou um sinal nele para protegê-lo de ser morto por outros. A linhagem de Adão continuou com seu filho Sete, e a humanidade se expandiu. No entanto, a maldade dos homens cresceu cada vez mais. Diante dessa situação, Deus lamentou ter criado o homem e decidiu destruir toda a humanidade com um grande dilúvio. Mas Noé, um homem justo e íntegro entre o povo de sua época, encontrou graça aos olhos de Deus. Deus então instruiu Noé a construir uma arca e a levar consigo sua família e animais de todas as espécies para preservá-los do dilúvio. Após o dilúvio, Noé e sua família repovoaram a terra. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir o mundo com um dilúvio, e colocou o arco-íris como sinal dessa promessa. Cerca de 130 anos depois, os descendentes de Noé decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus, com a intenção de se proteger de um novo dilúvio e chegar próximo de Deus, mas para afrontá-lo. Então Deus confundiu a língua deles, fazendo com que se desentendessem e se espalhassem pela terra, interrompendo a construção da Torre de Babel. Depois, Deus chamou Abrão, que se torna Abraão, para sair de sua terra e ir para uma terra que ele mostraria. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Abraão teve um filho chamado Isaque, com sua esposa Sara, apesar de sua velhice. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó para continuar a linhagem da promessa. Jacó, que mais tarde foi chamado de Israel, teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Um dos filhos de Jacó, José, foi vendido como escravo por seus irmãos e levado ao Egito. Através de uma série de eventos, José se tornou o segundo em comando no Egito. Durante uma grande fome, José trouxe sua família ao Egito para viver sob sua proteção. Depois de várias gerações, os israelitas foram escravizados pelos egípcios. Deus chamou Moisés para libertar seu povo. Moisés conduziu os israelitas em um êxodo do Egito, após Deus enviar 10 pragas para convencer o faraó a libertá-los. Eles cruzaram o Mar Vermelho e viajaram pelo deserto por 40 anos. Durante esse tempo, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e outras leis no Monte Sinai. Sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, os israelitas conquistaram a terra prometida, Canaã. Eles se estabeleceram na terra, mas frequentemente se desviavam dos caminhos de Deus. Durante o período dos juízes, Israel passou por ciclos de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Juízes como Gideão, Débora e Sansão foram levantados por Deus para libertar o povo dos inimigos e chamar Israel de volta à obediência. O povo de Israel pediu um rei para ser como outras nações. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como o primeiro rei. Saul, porém, desobedeceu a Deus, e Davi foi escolhido como seu futuro sucessor. Quando Davi cresceu e se tornou rei, Deus o abençoou grandemente, assim como aos israelitas. Mas Davi não era perfeito. Ele teve um caso com uma mulher casada e cometeu um assassinato para encobrir. Mas no fundo, Davi sempre amou a Deus e voltava a viver nos caminhos de Deus. Ele escreveu músicas para Deus chamadas salmos, expressões sinceras de oração, luta e gratidão. Salomão sucedeu seu pai Davi, tornando-se o rei mais rico da história de Israel. Cheio da sabedoria de Deus, Salomão escreveu livros como Provérbios e construiu um magnífico templo. Mas Salomão se afastou de Deus, casando-se com esposas corruptas que o levaram a adorar falsos deuses. Após a morte de Salomão,
o reino se dividiu em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Logo, ambos os reinos foram liderados por reis corruptos que ignoraram os caminhos de Deus. Durante esse tempo, profetas foram enviados como mensageiros, chamando os israelitas a retornarem a Deus. Eles alertaram sobre as consequências destrutivas que se aproximavam. O profeta Elias, um homem selvagem e robusto, enfrentou falsos profetas, pedindo a Deus uma impressionante demonstração de fogo. O profeta Eliseu, que o sucedeu, trouxe um menino de volta à vida. Esses profetas fizeram de tudo para colocar os israelitas novamente no caminho correto, mas os israelitas não ouviram. Distraídos por sua própria rebeldia, outras nações invadiram e conquistaram ambos os reinos de Israel e Judá. O reino do norte foi conquistado pela Assíria e o reino do sul foi levado ao exílio pela Babilônia. Mesmo dispersos, Deus ainda cuidava do povo judeu e lhes deu esperança, falando através das palavras do profeta Jeremias: "Farei uma nova aliança com o povo de Israel, retornando-os à terra prometida e enchendo seus corações e mentes com meus caminhos." 60 anos depois, essa esperança foi realizada. O Império Persa libertou o povo judeu para retornar à terra prometida. Um pequeno número se reuniu de volta na capital, Jerusalém, e um novo e menor templo foi construído sob a liderança de Esdras. Reunidos, eles celebraram e gritaram de alegria, mas os anciãos choraram em lembrança do que foi perdido. Profetas como Malaquias e Isaías apontaram para o futuro e para um rei vindouro, um Messias, um descendente de Davi que restauraria Israel e traria um reino de paz e justiça. Então, o povo judeu esperou e teve esperança. E Deus não falou mais através dos profetas por 400 anos. O Velho Testamento termina com o povo judeu esperando a vinda desse prometido Salvador. Se gostou do vídeo, compartilhe e siga nosso perfil. Deus te abençoe.